dá para saber se a culpa é da tecnologia. Eu acho que isso a gente nunca vai conseguir saber. A gente nunca vai conseguir dizer, olha, a tecnologia é ruim. A tecnologia não é boa nem ruim. Ela vai ser utilizada de determinada forma, traz coisas positivas e para algumas pessoas pode ser ruim. Uma vez eu estava fazendo terapia uma época e a minha psicóloga perguntou: Lígia, tu já esqueceu o celular em casa? E isso nunca tinha acontecido. Eu já esqueci carteira, já esqueci dinheiro, já esqueci livro, já esqueci muita coisa. Mas o celular eu nunca esqueci. E aí eu tentei como um experimento. Um dia eu saí, fui para a faculdade normal e não levei o celular, deixei em casa. Foi muito interessante, assim, eu vivi outras coisas. De repente eu estava sentada na praça, conversando com gente que eu nunca tinha visto na vida, estava vivendo o meu dia de uma forma mais livre, sem ter que ficar aquela pressão de tal hora você pega o celular só porque você não tem o que fazer, só para olhar uma notificação que você nem sabe se tem. E eu não tinha isso, não estava com o celular, sabia que não estava com o celular, não. E foi bom, me senti bem leve. No outro dia eu estava com o celular de novo. Eu considero um vício, eu sempre estou lá para responder. Nós podemos observar que cada vez mais as pessoas estão deixando de viver o seu mundo real, estão se afastando das pessoas, de amigos e acreditando que estão se relacionando, estão tendo relações sociais através de uma tela fria. Afinal de contas, um computador, um tablet, um celular não é algo que aproxima o sujeito dos demais. E nós sabemos que o ser humano ele necessita do contato, né? Inclusive esse transtorno ele é conhecido como nomofobia. Esse termo ele foi criado na Inglaterra, né, como noblefobia, que significa o medo, a fobia de ficar ausente ou de estar desconectado da vida virtual, de algum aparelho, né, da tecnologia, ou seja, começa a apresentar ansiedade, irritabilidade, até agressividade, pelo fato de não estar em contato ou não estar conseguindo estar conectado com o mundo virtual. Eu acredito que a internet ela surgiu para facilitar a nossa vida, em termos de comunicação, de acesso à informação, de entretenimento, né? O que seria ruim seria um uso inadequado dessas tecnologias, né? Que tem a ver muito com o tempo que a pessoa está dedicando a essa tecnologia e por conta disso deixando de fazer outras coisas na sua vida, principalmente em relação ao convívio social. É uma opção minha, né? É tanto que meu pai já me oferece ainda para comprar celulares, desde os simples aos mais moderninhos, mas eu evito porque eu tenho meios de suprir essa necessidade, né? Se eu preciso tirar fotos, eu pego os dos meus pais ou do meu irmão. Se eu preciso fazer ligação, eu pego deles. Se eu estiver em algum lugar fora de casa, eu pego dos meus amigos. Então, eu supro as minhas necessidades não tendo um celular, né? E eu até tinha, faz eu acho que 1 ano e meio, só que eu fui roubado, né? Mas eu usava muito ele para ouvir música. Ligação, não muito. Ouvir música, sim. Mas o indivíduo, ele jamais pode ser compreendido apenas em seu psiquismo, intrapsiquicamente, né? Eu compreendo o ser humano como um ser perpassado pela cultura, né? O seu próprio processo de hominização só se dá através da sua interação com a cultura, com os ideais culturais, com a relação com o outro, né? Então, um transtorno psiquiátrico, né? Ele não é uma doença, né? Eu não chamo de transtorno psiquiátrico, chamo de sofrimento psíquico e nem considero uma doença no meio do ambiente saudável, né?
a relação indivíduo-cultura aqui é bem mais complexa. É uma área nova, né? E assim, tem os estudos sobre isso, ainda são muito recentes. Agora sim, a dependência em jogos eletrônicos, ela já faz parte do DSM-5, que é o Manual da Psiquiatria. Agora sim, é uma área que as pessoas têm visto na prática, né, esses acontecimentos, mas que ainda os estudos todos são muito recentes. Existe um capítulo, na verdade, que a gente escreveu em um livro chamado Mídia de Chocolate, em que a gente fez um trabalho sobre os RPGs eletrônicos e a maneira como as pessoas encaram a realidade quando estão jogando. Então, na verdade, são pesquisas relacionadas com a questão dos que a gente chama de sentido de presença, no caso dos jogos, né? Que é um pouco que a gente vai encontrar em algumas pessoas no que se refere às mídias sociais. A impressão, o sentido de presença é algo em que a pessoa se deixa levar pela ideia de que estar numa mídia social é a mesma coisa que estar, por exemplo, numa festa ou em algum evento social real. E isso a gente chama no métier de sentido de presença. Essa ideia de que eu estou ali. Na verdade, ele não está. Ele está na frente de um computador ou na frente de um celular, né, às vezes. Mas ele meio que se considera como estando naquele lugar. Eu já briguei com alguns amigos por causa disso. Porque muitas vezes eu estou aqui com a pessoa conversando e eu simplesmente não estou ali. Porque eu estou com o celular na mão falando com sabe Deus lá quem. E muitas vezes eu já ouvi isso, assim, se tu estivesse prestando atenção no que eu estava falando, se tu estivesse aqui, eu não ia ter que repetir ou algo do tipo. Até já fui chamada a atenção no trabalho, às vezes chegar a atrapalhar. Né? Nós temos necessidade de estar conectados 24 horas por dia para poder estarmos adaptados, antenados, né? Com as últimas notícias, com os últimos acontecimentos. Você tem que estar up to date, né? Você tem que estar na frente. Entretanto, essa hiperatenção é diferente da concentração, né? Da compreensão daquilo. Muitas coisas se passam, né? Muitas coisas acontecem, mas na realidade, como disse Jorge La Roça, poucas coisas nos acontecem. A questão da experiência de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais digerida e refletida, né? Eu acho que muitas coisas nos acontecem, nós somos bombardeados por uma série de estímulos de todas as ordens. Seguimos correndo atrás desses estímulos para atendê-los, porque o homem, né, ele nasce como um ser desamparado e o que ele mais busca na vida é ser aceito, é ser reconhecido pelo outro e também fazer realizações ao nível da cultura, no seu trabalho, em obras de arte, né? Então, o outro e a cultura é a forma com que nós nos constituímos como um indivíduo autônomo, no sentido mais lato da palavra. Ora, se esses modelos, né, de perfeição estão vindo, né, proveniente dessas telinhas, né, da internet, 24 horas por dia, constantemente nós nos sentimos insuficientes. Aquela sensação de ter ficado para trás, de fracasso, porque as demandas são tantas que nós não conseguimos atendê-las todas, né? E a sensação está que parece que a vida do outro é tão maravilhosa em face das imagens, né, belas, né, de festas, de corpos perfeitos nas telas, né, da internet, que parece que nós estamos sempre atrás, né? Então, corremos e parece que permanecemos no mesmo lugar. O que eu vejo na prática, assim, esse ambiente de crise, de corrupção, tem feito com que muitas pessoas estejam insatisfeitas com a própria vida, né? E procuram esse mundo, o mundo da fantasia, para fugir da realidade, né? Às vezes esse mundo da fantasia torna-se mais satisfatório do que o mundo real.
a gente anda conectado demais, mas esse contato corpo, face, ele anda muito afastado, né? Cada vez mais as pessoas não valorizam isso. E é uma coisa que eu prezo muito, né? Eu acho que a tendência é cada vez mais, é meio que assustador isso, né? As pessoas estarem mais conectadas via internet, mesmo podendo conversar, os amigos do mesmo bairro, né? Preferência dessas conversas online do que marcar de se encontrar, sei lá, num café para conversar besteira, conversar assuntos importantes. Eu acho que a rede social, né, ela é importante é muito útil para resolver problemas, mas não podemos deixar que ela se torne geral, porque as relações humanas elas devem ser permanecidas assim, entendeu? Corpo a corpo, face a face. Eu considero, é muito uma exposição assim sua. E eu acho que tem muito a ver com a forma como você está se sentindo. Tem gente que não grita isso tanto, mas tem gente que é muito claro o que está passando. Só pelas redes sociais você percebe. Eu considero realmente as redes sociais, o celular e as outras mídias um certo atraso. Eu acho que desde que o Facebook apareceu, assim, mais forte, isso passou a atrapalhar um pouco a produtividade das pessoas, de maneira geral. Já tive que apagar o aplicativo, assim, para ver se eu parava de... Apaguei o WhatsApp, muitas vezes, para ver se eu parava mesmo. Eu acho que o primeiro sinal que a pessoa tem que refletir é a quantidade de tempo que ela está dedicando a essas tecnologias, né? E muitas vezes abrindo mão de outras coisas, abrindo mão de ter contato com a família, né, com os amigos, deixando muitas vezes de estudar, de se dedicar ao trabalho, de fazer uma atividade física, ou até mesmo de dormir, porque preferem dedicar esse tempo à internet. Eu acho que esse seria o principal sinal de alerta. Quando a pessoa encontra mais satisfação nesse mundo virtual do que no próprio mundo real. Então a pessoa tem que repensar a sua vida, tem que repensar os seus propósitos de vida, né? Será que a vida dessa pessoa está assim tão vazia que ela prefere viver o mundo da fantasia do que encarar a realidade? Muitas vezes nós percebemos crianças, adolescentes extremamente ansiosos, tensos, né? E é interessante nós colocarmos aqui que essas crianças são fruto do meio, são fruto do ambiente. Então, se os pais, se os cuidadores são pessoas extremamente ansiosas, tensas, como que você quer que seu filho seja diferente? Se você tem dificuldade de se comunicar, né? Inclusive de perguntar, de se aproximar do seu filho, como que você quer que seu filho seja uma pessoa comunicativa? Porque nós somos fruto do meio, não tem como modificar isso, né? Então estimular, tentar tirar ao máximo o seu filho do contato com celulares, com máquinas, com tablets, ter contato, ou seja, porque eles aprendem pelo comportamento. Se ele vê o pai, a mãe, né? Até mesmo o avô, a babá, em contato com o celular, com o tablet, como que você quer que o seu filho diminua o vício? O meu esposo não usa, dele é aquele celular normal mesmo, só liga e desliga, né? Atende e pronto. Eu uso, mas não assim com muita frequência, mas durante o dia no trabalho eu uso mais WhatsApp, né? Porque tem algumas coisas que é resolvida através do WhatsApp. Face e Instagram é pouco, não sou muito bitolada não. Uso mais o WhatsApp mesmo. Durante a semana ele não usa muito, até porque a gente está morando no Horizonte, lá a internet que a gente tem, lá não pega. Aí quando ele vem pra cá, é que ele passa o dia todinho. Aí quando ele volta é uma confusão. Porque ele quer baixar alguma coisa no celular e não dá pra baixar porque não tem internet. Aí é onde começa a confusão, na semana, né? Mas no final de semana que ele tá aqui, ele é direto no celular. Aí o que é que eu faço? Eu baixo aqui por conta do Wi-Fi, né? Já levo vídeo, jogos, tudo para ele poder ficar com acesso lá.
Eu acho que a família tem um papel fundamental, né? Hoje é impossível impedir o acesso desses jovens à internet, até porque eles precisam, muitas vezes até para a escola. Mas os pais, eles têm que monitorar esse uso, né? Para avaliar se esse uso não está prejudicando essa criança, esse adolescente, se esse uso não está sendo um uso adequado ou não. No uso adequado é preciso haver equilíbrio entre aquele uso da internet e outras atividades também dessa criança, desse adolescente. Eu quero. Não tem internet aqui, não tem. É uma confusão, não tem. Aí muitas vezes eu baixo, já deixo tudo baixado aqui, né? Pra quando chegar lá ele ter um... Mas ele assiste uma semana, mas depois de uma semana ele vai estar assistindo a mesma coisa, né? Utilizando grande parte do seu tempo, né, dedicado a isso. Transtorno alimentar, porque a pessoa fica sedentária, passa o dia todo parada na frente do computador e acaba não se alimentando adequadamente. Ele se inteste mesmo, ele passa o dia todinho. Se não botar pra ele tomar banho, ele não vai. Se não, ele deitado mesmo, ele fica só pedindo as coisas. Mãe, me dá água, tenho que levar lá. Ele se não quer brincar o dia todinho, se deixar ele fica o dia todinho deitado assistindo. Existem coisas que provavelmente serão prazerosas. E aí, quando as pessoas me dizem isso, eu sou uma pesquisadora de percepção, né? Eu estudo bastante percepção. E eu digo, ora, quando inventaram o açúcar, também era um problema. O que o açúcar é? O açúcar é, na verdade, o aumento da estimulação do gosto em relação a uma substância para a qual o nosso corpo tem uma preferência. Então, hoje, a gente olha para trás e diz assim, olha, as pessoas estão obesas porque estão comendo açúcar, mas o açúcar está sendo vendido lá no supermercado. É a mesma coisa. Quer dizer, eu vou ter experiências em relação ao meu cérebro, que o meu cérebro funciona de determinado jeito, buscando determinada estimulação, que vai ser extremamente prazeroso. Pode ser ruim? Claro que pode. É a mesma história do açúcar, né? É ruim até certo ponto, mas também é muito bom, é muito gostoso comer um doce, é muito gostoso tomar um sorvete. E a gente só consegue isso porque a gente conseguiu a tecnologia de extrair o açúcar ou da cana ou da beterraba, seja de onde for, e hoje a gente tem acesso total a ele e a gente nem se preocupa com isso mais, mas a gente devia se preocupar também.